na sua vida, agora no Café com Política. 8h43 e no Café com Política de hoje nós recebemos a diretora executiva da Agenda Brasil do Futuro, Marina Cansado. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio Super. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia, Marina. Eu queria começar pedindo para que você explique, para que a senhora explique para a gente o que é a Agenda Brasil do Futuro. Bom, a Agenda Brasil do Futuro é um grupo de jovens que resolveram parar de reclamar e começar a colocar a mão na massa. Então, nós dedicamos tempo e algum recurso para trabalhar em projetos que a gente entende que são essenciais para o Brasil avançar. Pois é, Marina, e diante disso, nós sabemos que vocês têm um projeto aí que trata principalmente dos cargos comissionados, né? Os cargos comissionados que historicamente são uma fonte de troca, de barganha política, né? O governante chega e ele nomeia pessoas muitas vezes sem o conhecimento técnico devido para ocupar aquela função que é uma função de confiança, diga-se de passagem. Queria que você explicasse pra gente como é que funciona esse projeto que vocês elaboraram e parece até que essa iniciativa já está sendo implantada de fato, né? Exatamente. Bom, o que a gente começou a ver é que, principalmente num contexto que a gente está vivendo de Brasil, de crise fiscal e serviços públicos muito mal prestados, que não dá mais para ter pessoas sem a experiência necessária para os desafios que vão ter que cumprir naquele cargo. Então, a gente criou um processo, né, de ajudar os governadores a descreverem as vagas, né, e os desafios que cada um desses secretários vão ter que lidar e fazer um processo profissional e transparente de seleção para, de fato, trazer a melhor pessoa para aquele cargo. Aqui em Minas, o governador Romeu Zema topou fazer esses processos seletivos profissionais para secretários. Nós, Agenda Brasil do Futuro, apoiamos a seleção do secretário aqui de Educação, Assistência Social e Agricultura. Então, basicamente, o governador não se envolveu em nenhum momento do processo. Todo o processo foi feito, né, pela Agenda Brasil do Futuro, de uma forma de buscar as melhores pessoas para o cargo no Brasil todo. Fazer uma série de entrevistas com um comitê de notáveis e indicar para o governador 3 pessoas. E aí ele entrevistou essas 3 pessoas e escolheu aquela que ele achou que mais fazia sentido, mas a partir dessa lista tríplice. Então, nosso grande objetivo nesse projeto é garantir que não tenha amadorismo nessas vagas e que sim, ela seja ocupada pela pessoa com a experiência mais aderente aos desafios que vão ter que ser endereçados. Marina, como levar isso Brasil afora, esse tipo de experiência e convencer os nossos governantes, os nossos ocupantes dos espaços de poder? Bom, acho que justamente a gente está num momento de Brasil em que cada vez mais tem que se entregar mais com menos recursos. Então, nessa eleição tivemos pelo menos 8 governadores que começaram a inserir essa prática nos seus estados. Nós também apoiamos o Rio Grande do Sul, Eduardo Leite lá. Então, acho que é uma prática que está começando a se difundir. A gente tem um movimento bastante forte da sociedade civil, não só a Agenda Brasil do Futuro, mas Fundação Lehman, Fundação Brava, Vetor Brasil. Então, tem uma série de outras organizações que estão apoiando, inclusive financeiramente, os governos a contratarem consultorias que possam apoiar esses processos. E agora, no último dia 15, foi feito um decreto no governo federal que estabelece uma série de regras para a contratação das pessoas para ocuparem os altos cargos comissionais no governo federal. Nós participamos indiretamente desse decreto. Inclusive, há uns 2 anos atrás, a gente já tinha proposto para o governo federal uma versão de decreto. E esse decreto é bem importante porque ele estabelece critérios mínimos para a seleção dos comissionados no governo federal. Então, acredito que a gente está num movimento positivo do Brasil de o que era tido como impossível começar a se tornar mainstream ou a prática, né, dos governos. Pois é, Marina, isso foge totalmente daquela ideia de que a pessoa, para ocupar um cargo de secretariado, principalmente num governo, né, seja qual for o estado, precisa já ser um político renomado, né? Isso não gera uma insegurança, talvez, dos eleitores, da população? Bom, quem foi eleito foi o governador para entregar os resultados para a população. E acho que a gente precisa começar a entender no Brasil que o governador precisa criar uma equipe de pessoas aptas a entregar esses resultados. Então, uma vez que a gente, né, elegeu por confiar numa pessoa, acho que a gente precisa deixá-la fazer seu trabalho. E deixá-la fazer seu trabalho da melhor forma é entender que ele vai ter que ter um time
de alta performance, né? Que de fato dê conta dos desafios cada vez mais complexos num ambiente de recursos mais escassos. O setor público, ele é atrativo para o jovem profissional, para aquele jovem que se destaca e que chega de repente até com essa visão de vocês, com essa visão de futuro? Olha, está acontecendo um movimento muito interessante junto com esses processos de seleção, que pessoas de diferentes estados brasileiros, por exemplo, tem cariocas vindo trabalhar aqui, mineiros indo trabalhar no Rio Grande do Sul. Então, uma vez que a gente divulga essas oportunidades de vagas de alta direção, que geralmente não se sabia que elas existiam, porque elas ficavam fechadas, né, para um grupo político, você começa primeiro a dar possibilidade para quem quer. E aí eu estou vendo duas coisas interessantes, assim, um grupo de pessoas que quer, durante determinado período da vida, de fato dar uma contribuição para o Estado e para o país. Então não são pessoas que pretendem ficar para sempre no governo, mas durante 4 anos querem sim fazer uma contribuição como um legado pessoal. E do outro lado, pessoas que entendem que uma participação no governo em determinado momento pode alavancar sua carreira e seu currículo. Então, acho que esses 2 elementos têm trazido um pool de pessoas bastante interessante para começar a competir e, de fato, tornar, inclusive, essas vagas bem competitivas, né? De fato, que as chances do melhor ali, ou a pessoa que tem mais condições de endereçar aqueles desafios, de fato, acabe ocupando o cargo. A gente está conversando com a Marina Cansado, ela é diretora executiva da Agenda Brasil do Futuro, falando com a gente a respeito dos desafios que o país enfrenta e principalmente que o setor público enfrenta. Marina, sobre aquele projeto dos cargos comissionados, existia uma ideia de vocês de transformar isso até mesmo em lei, né? Exatamente. Quando a gente começou como sociedade civil a querer mudar as regras, né, de contratação de altos comissionados, num primeiro momento a gente achou que o melhor caminho fosse a lei. Mas depois a gente percebeu que era preciso ter experiências para que a gente aprendesse com essas experiências, né, como se a gente tivesse pilotos que mostrassem se essa prática é viável ou não. E aos poucos, uma vez que a gente aprendesse com esses exemplos, aí sim transformá-lo em lei. Hoje, esse decreto do governo federal, ele acaba endereçando grande parte das coisas, mas em algum momento a gente vai ter que rever a Constituição. O artigo que diz respeito sobre cargos comissionados, né, está na Constituição, então requeriria uma emenda constitucional. Mas acho que daí também entra numa discussão maior de uma série de coisas que a gente precisaria rever enquanto funcionalismo público, né? E é um desafio tanto que vem por aí para que a gente um dia possa de fato estender esse tipo de iniciativa Brasil afora e tornar isso algo que seja legal mesmo, algo que esteja previsto na nossa legislação. Thalita, acho que ainda temos tempo de uma última pergunta antes do nosso bate-pronto, né? Tem sim, Marina. Vocês vão realizar a 2ª edição do Prêmio Espírito Público. O que é esse prêmio? Explica pra gente, por favor. Isso mesmo. Bom, acho que da mesma forma que, de um lado, a gente quer trazer os melhores profissionais para os cargos, por outro lado, a gente quer mostrar para a sociedade brasileira que existem milhares de servidores públicos que dedicam sua carreira, né, e sua trajetória profissional para fazer a diferença no Brasil. E esses profissionais, em geral, ficam esquecidos, né? A sociedade ou os taxa como corruptos ou encostados, e a gente acaba valorizando muito pouco o profissional público de excelência. Então, o Prêmio Espírito Público, ele visa reconhecer e celebrar a trajetória de quem transforma o Brasil. Na área de educação, saúde, meio ambiente, segurança pública, governo digital, gestão. Os vencedores do prêmio, eles ganham um valor em dinheiro e uma experiência, uma viagem internacional. Esse ano vão ser 18 vencedores, nessas 6 categorias, né? 3 por categoria. As inscrições começaram ontem. Qualquer servidor público ou pessoa que ocupa cargo comissionado e está no governo, em qualquer um dos níveis, né? Municipal, estadual e federal, com pelo menos 10 anos de trabalho, pode se candidatar ao prêmio pelo site. prêmioespiritopublico.org.br. Então, é uma iniciativa que a gente criou justamente para reconhecer e mostrar para a sociedade que a gente precisa ressignificar o papel do servidor público. Forçando então para o nosso ouvinte o site para se inscrever, prêmioespiritopublico.org.br, em qualquer uma das 6 categorias: educação, meio ambiente, saúde, segurança pública, governo digital e gestão e finanças. E lembrando que tem que ter pelo menos 10 anos de experiência no setor, afinal um trabalho consolidado. Reta final da nossa entrevista, hora do nosso bate-pronto.
No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas também objetivas. Combinado, Marina? Combinado. Vamos começar, Thalita? Vamos, Marina. Liberalismo é a saída? No Brasil de hoje, não. Direita e esquerda. É nenhum desses caminhos. Estado mínimo ou estado de bem-estar social? Estado que funciona. Programas sociais de transferência de renda. Necessários. Governo Bolsonaro até agora? Decepção. Cultura política brasileira. Em amadurecimento. Pra lá de objetivas as respostas. Muito objetiva, pegou direitinho o espírito do quadro, Exatamente. né, Rodrigo? Muito obrigada, Marina Obrigada a Cansado, vocês. diretora executiva da Agenda Brasil do Futuro. Foi um prazer recebê-la aqui com a gente. Prazer. Bom dia. Até a próxima.